Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem na verdade como Tia Lili e eu faço patchwork, bordado, ponto cruz, de vez em quando a gente faz alguma pintura, alguma coisa. Então, se você ainda não conhece o meu canal, dá uma olhadinha, tem muito conteúdo. Aproveite, se inscreve, compartilha com as suas amigas, dá um like se você gostar, tá bom? Hoje nós vamos fazer um bloco de patchwork, aliás, essa época do ano é bem propícia, né? A gente sempre desenvolve alguma coisa diferente agora no outono. A gente costura com prazer o ano inteiro, mas no outono parece que ainda é mais gostoso. A gente quer aconchego, quer ficar quietinha ali no cantinho. E nós vamos fazer um bloco hoje que se chama Jigsaw. É um bloco que tem tudo a ver com o mundo do autismo, dos autistas. É um bloco que eles gostam e especificamente nessas cores que nós vamos fazer, porque abril é o mês da conscientização sobre o autismo. Então eu não sei muita coisa, apesar de ter duas pessoas autistas na família, minha sobrinha e o enteado do Bruno, e a gente está aprendendo, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, precisa dar bastante visibilidade. E tem mais um detalhe: a gente vai fazer esse bloco, é óbvio que o bloco pode ser feito de outras cores e para quem você quiser, mas a gente deu uma ideia num vídeo anterior e bem anterior a esse, não o último vídeo, onde nós falamos, na verdade foi no Instagram, onde nós falamos sobre fazermos esses quilts para doar ou quem sabe para dar para alguém que a gente conheça, porque eles gostam desse bloco. Então com certeza você vai agradar. Mas a gente também pode doar para alguma instituição ou vender e doar para alguma instituição. Então tem muita coisa para a gente fazer e aí a gente posta nas redes sociais para também movimentar e atrair outras pessoas. O bloco é super simples. É um bloco que, como eu já falei o nome, né, em inglês, é um bloco que deixa eu pegar esse outro mais clarinho para aparecer mais. É um bloco que representa o quebra-cabeças, né? Tem vários formatinhos, eu fiz esse aqui que é mais simplificado, que é para a gente ter oportunidade de fazer mesmo, todo mundo fazer, não é um nível avançado, tá? E eu estou fazendo também nesse tamanho de 24 por 24, porque quando a gente faz um quilt, uma colcha, uma manta, seja o que for, e a gente tem um bloco que ele precisa se encaixar para que você tenha um visual, é melhor você trabalhar com um bloco um pouco menor. Normalmente a gente faz bloco de 30 por 30, mas a gente precisa de uma quantidade maior de blocos, então por isso que eu desenvolvi o projeto em 24 por 24 centímetros, que é para poder ter mais blocos para preencher o espaço que a gente quer, porque óbvio você vai fazer do tamanho que você quiser, mas a gente tem um projetinho e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aliás, esse é um assunto que a gente aborda lá no meu curso de patchwork, se você não conhece ainda, dá uma olhadinha. tialili.com.br, como que é, Bruno? Tá na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo? Então o Bruno já pôs na descrição do vídeo e depois no card também você põe? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz o bloco? Olhem só, a gente vai precisar de duas faixas, né? Aqui, nesse caso, eu tô exemplificando com o vermelho, mas todos os blocos são iguais. A gente muda as cores, mas as medidas e as quantidades ficam iguais. Então são duas faixas de 9,5 por 25, uma faixa que é um retângulo aqui, né, de 8 por 11, dois quadradinhos agora do azul de 8 por 8 e 4 quadradinhos de 3 por 3 centímetros. Eu cortei esta mesma quantidade de todas as cores. Eu cortei tudo isso, inclusive esses dois do vermelho, tudo isso do azul, que é um azul royal ou azul bique, como a gente fala. Eu não tinha, usei um tecido estampado. Tudo isso do amarelo e tudo isso do azul clarinho também. Porque aqui eu vou colocar o azul clarinho junto com o vermelho. Mas quando chegar a hora do azul clarinho, eu não vou precisar desses dois. Então, todas essas medidas eu cortei em todos eles. Será que eu consegui me explicar, Bruno? Todas as cores, as mesmas? As mesmas, não, todas as quantidades. Olha, duas faixas,
2 quadrados de 8 por 8, 2 faixas de 9,5 por 25, um retângulo de 8 por 11 e 4 quadradinhos de 3 por 3 centímetros. Eu cortei isso tudo no vermelho, isso tudo no azul, isso tudo no amarelo, isso tudo no azul mais escuro, que é o azul royal. Por que que isso tudo? Embora aqui no bloco eu não tenha o vermelho, porque esses dois eu vou usar no outro bloco, tá? Então a gente corta a mesma quantidade de todos eles. No projeto, medida é para cada bloco, né? Essa medida é para cada bloco. E então, o projeto está na descrição do vídeo. O projeto está na descrição do vídeo, é só você ver lá a quantidade direitinha, as medidas todas certinhas. E aí eu tenho um projetinho também, onde eu coloquei ele viradinho. Aliás, a gente na outra aula vai falar sobre isso, tá? Sobre essa viradinha que eu falei, que é colocando em diamante, né? Quando a gente coloca o bloco assim, ao invés de colocar assim. E eu coloquei desse jeito porque a gente fez uma enquete e todo mundo gostou mais desse, não foi, Bruno? Do diamante. Em diamante. Ao invés de diamante. colocar um do lado do outro, montar desse jeito, tá? E então o projetinho tá aí para vocês verem. Uma vez que eu cortei tudo, eu peguei os quadradinhos de 3 por 3 centímetros e eu coloco assim, olhem, no cantinho, tá? Fiz uma costurinha de ângulo a ângulo. A gente faz um traço de ângulo a ângulo. Quem não tem muita experiência pode fazer um traço. Quem tem já vem direto, que nem precisa. Mas faz um traço de ângulo a ângulo e uma costura exatamente em cima desse traço. Um em cada canto, olhem. 2 nesse quadrado e 2 nesse quadrado. Depois que a gente fez isso, a gente corta então. Deu para entender, Bruno? Eu consegui me explicar? Olha, em 2 cantos, coloca bem acertadinho, né? Aqui direitinho. E aí nós vamos cortar o excesso. Então, olhem, tá aqui, ó. Pode mostrar aqui em cima, Bruno? Não? Não consegue mostrar isso, olha. A costurinha tá aqui, de ângulo a ângulo, tá? E aí, agora a gente vai, então, cortar o excesso, tirar, deixando meio centímetro de margem de costura. Olhem só como fica. Margem sempre de meio centímetro. Sempre de meio centímetro, tá? Olhem só. Uma costurinha de ângulo a ângulo. E agora eu vou tirar na parte de fora, tá? Não é na parte interna, porque se eu cortar na parte interna, eu vou tirar tudo e ele vai soltar. Então, é na parte de fora da costura, meio centímetro além da linha da costura. Feito isso, a gente passa ferro, vou virando tudo para beiradinha e aí nós vamos montar o bloco. Quer por aqui agora pra gente ver, Bruno? A primeira coisa que eu vou fazer é costurar esta faixa, então montar a faixa central, tá? Costuro este aqui, é só colocar, deixa esse em cima para você olhar as margens de costura, né? Para a máquina não entortar para o outro lado. Costura aqui, abre, depois costura desse lado e abre, e aí uma costurinha de um lado, outra costurinha do outro. E tá pronto o nosso bloco, tá? Quem for fazer, agora deixa eu puxar aqui para eu só colocar, olha, eu vou colocar o outro bloquinho aqui só pra gente exemplificar. Olhem só, se você for fazer esse bloco de outras cores ou em outro posicionamento, às vezes, dependendo do modelinho que a gente escolhe, dependendo do layout que a gente tiver na nossa colcha, às vezes este aqui precisa ser diferente deste, por exemplo, tá? Porque se eu tiver um bloco aqui do lado com uma outra cor qualquer, sei lá, vamos falar verde, isso aqui vai precisar ser verde. Então, se eu não quiser fazer com essas cores, eu posso também fazer com outras cores e eu posso mudar o layout da colcha. E aí, sempre que eu for montar o bloco, eu preciso pensar em qual vai estar do lado para eu poder fazer essa coisinha aqui do jeito certo, tá? Uma vez que a gente fez, a gente vai colocar os blocos, né? Nós vamos colocar um na horizontal e um na vertical. E aí, se aqui tá na vertical, esse tá na horizontal e esse na vertical e assim por diante. E aí, eles se encaixam perfeitamente e a gente monta, então, o desenho. Você tá mostrando, Bruno? Não. Os desenhos? Olhem só. Então, eles vão ficar... Quando a gente tá olhando aqui o bloco e a gente tem bastante consciência aqui do bloco, a gente vê tudo meio
dentro da caixinha. Quando a gente visualiza, quando a gente tira os olhos ou quando a gente monta, a gente perde a noção do que é o bloco, porque um entra dentro do outro. Você quer mostrar, Bruno, essa imagem pra gente ver? Não dá para mostrar? Agora não. Não, tá. E então a gente perde a noção e a gente vê um bloco entrando dentro do outro, olha, e a gente vai perder a noção do que é o bloco, né, do quadradinho. É muito rapidinho para fazer, extremamente rápido. Eu recomendo que você corte tudo. Aliás, essa é outra coisa que a gente fala também no curso de patchwork, como agilizar a costura, né? Você agiliza desde a hora do corte, você corta tudo, depois você costura tudo, depois você passa tudo, ou cada etapa. Corta tudo, costura uma etapa, vai e passa. Depois costura outra etapa em todos os blocos. Quando você terminar, já tá tudo pronto. Em uma tarde, a gente monta essa colcha. Certeza absoluta. E ficou num tamanho super bom, de 1,40 por 1,40. Não é uma colcha, então, na verdade, é uma manta, né? Uma mantinha do sofá. E dá para modificar o tamanho, dá para acrescentar mais em uma das laterais e transformar num retângulo e aí sim fazer uma colcha mesmo de solteiro ou minta como um todo. A gente pode brincar à vontade, tá? É algo que você também comenta no curso de isso é como fazer com um bloco ou com uma medida. Exatamente. E tá lá no, se você quiser conhecer, não conhece ainda, dá uma olhadinha, tá na descrição do vídeo o link, tá? Pode mostrar a colcha? Pode. Tem uns blocos retos? Sim, isso. Os blocos retos, fica bem bacana também. Precisa, aliás, se você vai dar de presente para alguém que você conhece, que tem, né, o autismo, pergunta qual que ele gosta. Eu acho que vale a pena, né? Porque eles têm um jeito de ver... é símbolo esse bloco, e o símbolo, 4 bloquinhos, é o símbolo da conscientização. Mas é porque eles gostam, tá? E eles gostam, os autistas gostam desse bloco, e gostam também porque tem uma ideia que a gente fala que quando a gente entende... parece que o quebra-cabeça é elucidado, né? E eles gostam dessas cores também, azul mais escuro, azul mais claro, amarelo e vermelho. E você já mostrou outro bloquinho pra gente ver? Outro montagem? Layout, outra montagem pra gente ver? Então, assim seria diagonal. Assim seria diagonal. E é assim que fica super interessante, mas eu acho que você precisa perguntar para ver qual que ele mais gosta, né? Já que você vai fazer especial para uma pessoa, dá chance para ela ver qual que ela gosta. Eles têm uma visão de mundo completamente diferente. O enteado do Bruno e minha sobrinha, os dois têm... a minha sobrinha fala português, inglês, ela tem agora acho que 5 anos, mas desde os 3 ela entende... ela entende, né? Ela lê e ela entende mesmo quando ela assiste desenhos, por exemplo. A minha sobrinha, que é a mãe dela, contou que outro dia pegou ela assistindo um desenhinho russo. Ela falou, não, pelo amor de Deus, inglês eu ainda vou me virar, mas russo não tem condições de eu aprender, porque eles têm facilidade, né? Alguns, né? Dependendo eu não sei dependendo do que, mas eu sei que é bastante interessante. O enteado do Bruno também, ele tem 4 anos, né? O André tem 4 anos e a comunicação para eles é diferente, né? Eles não têm uma comunicação como a gente, mas ele já conhece as letras, já fala as letras em português e em inglês, conhece os nomes das cores em português e em inglês. É um barato, super avançado nesta área, né? Cada um tem uma facilidade diferente. Eles são avançados em linguagem, mas não em comunicação. Mas não em comunicação e tem também interpessoal. Vários níveis de... Tem vários níveis. Bem grande. Às vezes a pessoa só vai descobrir que tem autismo quando é adulto. Quando é adulto. Tem muita gente que tem e só descobre. E, aliás, é muito bom ter o diagnóstico, porque eles têm um tratamento diferente, como você... incentivar o aprendizado, e eles têm também cotas, não só nessa parte, mas cotas, por exemplo, para poder trabalhar no governo. Então é bastante interessante. Se você tem alguma suspeição, faz o diagnóstico. Hoje em dia está mais fácil, passa no psicólogo, o psicólogo já encaminha. Hoje em dia está mais fácil e vale a pena, tá? Ter esse diagnóstico em mãos para poder ter uma abordagem também mais direcionada, tá?
E era isso. Então, você acha que o bloco ficou bom, Bruno? Não, eu quero dizer a explicação. Sim, o projeto está na descrição do vídeo. O projeto está na descrição do vídeo. A gente vai voltar ainda num outro vídeo para falar um pouco mais sobre isso. E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer ao vivo, para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder ter a opinião de vocês e para também as pessoas já possam mostrar, contar para quem vai fazer e tudo mais. Aliás, lá na rede, de qualquer rede, né, no Instagram, onde vocês quiserem, postem, por favor, postem o bloco, postem o link desse bloquinho, desse vídeo, para que mais pessoas vejam. Vamos fazer barulho, né? Assim que a gente fala, vamos fazer barulho nas nossas redes, mesmo que você não queira fazer, compartilha, sabe? Mostra, vamos passar adiante, porque alguém vai se interessar e é bem bom a gente ter isso na manga, sabe? Vai ter uma hora que a gente vai achar que vai precisar de fazer ou vai ter interesse de fazer por algum motivo. Então compartilha, por favor, tá bom? Era isso então, né, Bruno? Então é isso, a gente vai voltar como eu falei. Um beijinho, não esquece de olhar a descrição do vídeo. Até a próxima!